Fala, nação tribal, beleza? Meu nome é Hugo Schmidt e eu já venho estudando há um tempo sobre arte polinésia. Na verdade, eu venho estudando desde o final do ano passado, do ano de 2016. Então esse ano eu criei esse canal Nação Tribal, mais para compartilhar meus estudos de arte polinésia. E vocês vêm acompanhando comigo essa trajetória. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não vejo muita gente falando por aí. Foi algo que ao longo desse período que eu venho estudando, eu venho percebendo uma diferença. E a diferença é entre tribal e maori. E em cima desse nome Maori, eu vejo que existe muita confusão ainda. E lógico, eu também não venho dar uma martelada final sobre qualquer nomenclatura que as pessoas usem, até porque eu também estou estudando. Eu também estou aprendendo e aos pouquinhos que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando com vocês. E o que eu vou falar agora é o que eu já percebo mais ou menos em alguns lugares falando, diferença entre Maori e tribal, e eu venho conversar com vocês. Então vamos lá. A arte Maori, ou a tatuagem Maori, ela surgiu de indígenas que moravam numa ilha ali na Oceania. Essa ilha depois ela veio se tornar a Nova Zelândia. E esses indígenas, eles são chamados por todos de Maoris. E esse povo Maori, eles foram um dos últimos povos a serem descobertos no mundo. E logo que eles foram descobertos, eles viram que não era só a tatuagem Maori que sobressaía, mas por trás dele também viam toda uma cultura artesanal, com objetos, casas, utensílios. Tudo isso faz parte da cultura Maori, não só a tatuagem. Para eles, a tatuagem deles é chamada de moko. Pra gente é tatuagem Maori, como a gente conhece mesmo. O moko, ou a tatuagem Maori, para eles é algo realmente sagrado, tido como um rito de passagem, sendo muito importante dentro da cultura deles, né, trazendo prestígio e status social elevado também. Outro fato bem interessante da tatuagem Maori é que não existe duas tatuagens iguais. E o seu tatuador é considerado especialista em tatuagem Maori, chamado muitas vezes de santo. Lá na Nova Zelândia, eles dão uma importância muito grande ao tatuador. O tatuador muitas vezes é uma divindade. O que eu acabei de falar foi um pouco do estudo que eu tive, mas é bem resumido, foi bem enxugado, para também o vídeo não ficar muito longo. Mas agora eu vou falar sobre o desenho tribal ou tatuagem tribal. Então, já a arte tribal ou tatuagem tribal, pelo que eu estudei, pelo que eu entendi também desses estudos, são feitas pelos povos mais antigos, que eram ou ainda são denominados tribais. Alguns desses povos existem até hoje, como os Maori, por exemplo, mas outros foram extintos pelos colonizadores, invasões, guerras, e não existem mais. Esses povos que não existem mais, eles deixaram em rochas, em objetos, alguns desenhos da sua cultura, muitas vezes simbolizando o seu cotidiano, animais, as suas crenças, e esses desenhos muitas vezes são chamados de desenhos tribais. Nesse estudo também que eu fiz, eu vi a diferença entre tribos e índios. Em alguns lugares chamam de tribos e em outros lugares chamam de índio. Aqui em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, normalmente chamam de índio. Mas tem uma diferença, mas isso aí é para outro vídeo. Nos nossos tempos de hoje ainda, 2017, ainda existe muita tribo que é autossuficiente, que não são representados pelo governo onde eles moram. E quando a gente fala sobre desenhos tribais ou tatuagem tribal, quer dizer que aqueles elementos que estão naqueles desenhos ou nas tatuagens, elas representam elementos da cultura desses povos, que eu já tinha falado que são os povos mais antigos. Como esses povos são muito antigos e é difícil entender e ver qual aquele desenho que representa qual povo, então é muito mais fácil alguém chegar e falar que são desenhos tribais, do que dar o nome ao povo, dar o nome à origem daquele desenho. Ou da tatuagem também. Podendo ter dentro do mesmo desenho, ter uma mistura de elementos de culturas diferentes, de povos diferentes. Então realmente fica quase inviável dizer que cada elemento daquele desenho pertence a tal cultura, entendeu? Então fica bem complicado. É muito mais fácil realmente chamar de desenho tribal. Agora já no caso, se você faz um desenho ou uma tatuagem e sabe que aquele tipo de desenho vem da cultura Maori, no caso, ou da cultura samoana, você tem que dar nome aos bois, você tem que falar que aquele desenho pertence àquela cultura, né? Como existem vários outros tipos de culturas tribais, você pode falar um tipo de cultura. Vou falar rapidamente, existem algumas culturas que são mais populares, como a cultura celta, a própria cultura que às vezes eu estudo, a samoana, cultura inca, aqui perto da gente, no Peru. E o que você pode falar também, que eu já li em alguns lugares, já vejo algumas pessoas usando, é falando sobre o desenho, a tatuagem Maori, mas colocando um tribal antes. Então faz uma tatuagem tribal Maori, eu já vi. Uma tatuagem tribal inca, uma tatuagem tribal celta. Isso seria para especificar bem que você não está fazendo qualquer desenho,
mas sim um desenho tribal, original maori, uma tatuagem celta, dos povos antigos. Então isso foi mais ou menos para explicar para vocês. Então vocês sabem, eu sempre faço live aqui no canal, e eu sempre falo, até mesmo eu escrevo nos títulos sobre desenho tribal, alguma coisa assim. Então você sabe que dentro desses elementos, daquele desenho, existem várias tribos, então por isso que eu denomino tribal. Quando eu faço um desenho com elementos somente da cultura, vamos dizer, havaiana, ou só da cultura maori, então eu falo desenho maori, ou desenho tribal maori, eu posso falar assim também. Então, gente, é isso. O que eu falei hoje foi mais ou menos o que eu li, o que eu vi alguns autores escrevendo sobre tatuagem tribal ou sobre tatuagem maori, a diferença entre essas duas e quando eles usam esses termos, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então é isso, gente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui para ele também não ficar muito longo. Se vocês gostaram, dá um ok, dá um curtir aí pra mim. E também segue aqui o canal, que tem muita novidade vindo aí. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!